Cara amiga e caro amigo que nos acompanha e que estuda conosco nesse meio virtual, nesse ecossistema, é com grata satisfação que estamos aqui mais uma vez, anunciando um novo projeto do canal Raciocínios Espíritas. Este projeto versará em torno de uma obra mediúnica das mais extraordinárias. Obra essa que merece a nossa análise, a nossa consideração, os nossos apontamentos, ainda que muito simples, porque versa sobre uma das temáticas mais difíceis e mais delicadas que inquietam praticamente todos nós, que tomam conta e que aflige a sociedade humana de uma maneira geral. Essa obra é o livro Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel, que trata, na década de 70, especificamente quando a obra se conclui, estamos no ano de 1970, assuntos muito delicados para a época e antecipando muitos anos depois os problemas acerca da sexualidade, os desafios da criatura humana em torno da sexualidade e que até hoje chamam a atenção da sociedade. Emmanuel antecipando muito o seu tempo, mas ao mesmo tempo sendo fiel aos postulados da codificação kardeciana, que por sua vez também já tinha antecipado muito das questões e dos problemas que vivemos, trata de uma maneira elegante, nobre, sublime, a função sexual, a temática da função sexual, trazendo para nós explicações preciosíssimas, muito importantes, de uma maneira objetiva, clara, com uma linguagem nobre, com a seriedade e a delicadeza que o tema exige e, ao mesmo tempo, com simplicidade, com objetividade, com transparência que caracteriza essa entidade nobre. A obra Vida e Sexo, portanto, estará sendo examinada por nós a partir desse momento. E nesse encontro muito rápido, estamos aqui a falar do prefácio de Vida e Sexo. Já afirmava Sigmund Freud, o extraordinário pai da psicanálise, quando estabeleceu a sua teoria psicossexual a respeito da criatura, e que seria uma das bases essenciais do pensamento da psicanálise tradicional, que o ser humano, na conceituação freudiana, é um animal sexual. Essa era uma afirmação, e é uma afirmação bastante contundente, que Freud estabeleceu. Ele chegava a dizer que o ser humano é um animal que busca prazer, que tem pulsões, que tem impulsos, e que a sua sexualidade desborda não apenas na vida da interação e da coabitação carnal, do vínculo genital, mas, sobretudo, é um animal que busca sexo, ou busca sexualidade, um animal sexual, porque é um animal que busca prazer. E para Freud, a sexualidade tinha uma dimensão muito mais abrangente do que apenas o vínculo na troca de hormônios através da coabitação de natureza fisiológica. Então, o indivíduo que busca prazer e outros prazeres estaria também atendendo essa função. E Freud estabeleceu, portanto, na sua teoria psicanalítica, que o ser humano vive entre repressões da sua libido, que se manifesta na busca de outros prazeres, mas que é a própria libido que assim está buscando, mas também estabeleceu que na base de todos os conflitos psíquicos, psicológicos, emocionais, há sempre uma disfunção de natureza sexual. Há sempre, na sua raiz, um problema de ordem sexual, um problema de libido. Embora nos pareça a nós uma afirmação muito generalizada, uma afirmação que pode parecer até excessiva, e não chegaríamos nesse ponto, mas não podemos deixar de dar boa parte de razão ao mestre de Viena, ao extraordinário pai da psicanálise, a esse notável pensador e médico da sua época. Porque Freud percebeu que por detrás, por exemplo, de conflitos como a agressividade, como timidez, como inibição, às vezes havia também ali um conflito de ordem sexual, uma problemática dessa natureza. Mas, apesar de não dar
total ou absoluta razão a Freud, reduzindo, portanto, todas as manifestações psicológicas do ser humano a apenas com base ou com origem na função da libido, não podemos reconhecer que a sua afirmativa dentro da ótica que ele analisou e que investigou na época tem boa parte de sentido, faz muito sentido para todos nós. Porque se nós olharmos, por exemplo, a nossa sociedade como está, os conflitos da personalidade, os sofrimentos decorrentes de relacionamentos passionais, de interações emocionalmente desajustadas, perceberemos que boa parte da sociedade que está aí, boa parte de nós e dos nossos problemas, do nosso adoecimento está conectado, esse sofrimento, esse adoecimento, com a libido mal orientada, com a sexualidade mal conduzida, a função sexual descontrolada, exigindo, portanto, equilíbrio, redirecionamento. Não apenas através do vínculo físico, conforme nós falamos, mas boa parte do adoecimento da sociedade que está aí, nós perceberemos que também tem a falta de compreensão acerca da função sagrada do sexo. Quantas depressões, quantos conflitos, quantos dramas que levam às vezes até o suicídio, a droga, as fugas espetaculares de toda sorte, o anestesiamento da consciência através de substâncias que alteram e que provocam estados alterados de consciência. Tem, portanto, uma vinculação às vezes, aliás, muitas vezes, com problemáticas de natureza sexual. A proposta do Espírito Emmanuel, e ele afirma isso na obra Vida e Sexo, no prefácio dessa obra, ele vai fazer uma caracterização sobre o seu objetivo, sobre o propósito. Chega a afirmar, o nobre espírito, que ele está ali para tratar do assunto de uma forma espiritual, né? Examinar a questão, não concorrendo ou discutindo na linguagem, nos termos que a psicologia, que a psicanálise, que as ciências, por exemplo, da sexologia, lida com o assunto. Ele afirma isso no prefácio, que ele não vem discutir com as ciências, que ele não vem examinar com essa ótica e nos termos que a ciência faz muito bem. Mas ele vem para responder às perguntas de muitos que questionam como é que a temática da sexualidade é tratada pelo mundo espiritual. E ele diz isso no prefácio dizendo, daqui para aí é que eu tento apresentar aos leitores algum tipo de abordagem. E essa abordagem, diz ele ainda no prefácio, é resultado de conversa, de diálogos, de reflexões que nós temos tido, nós que eu digo, Emmanuel, nós temos tido com outras entidades aqui para trazer ao público a questão, o assunto, com a nobreza e com a elevação que o assunto merece. É, portanto, uma abordagem do plano espiritual para o plano terrestre, porque quase sempre nós examinamos a sexualidade essencialmente de natureza física, humana e demasiadamente humana, como dizia Nietzsche, voltada essencialmente para as necessidades fisiológicas. Quase sempre lidamos com a sexualidade como se fosse uma mera função orgânica que precisa ser atendida. A semelhança das funções excretoras do aparelho excretor, a semelhança das funções associadas à digestão e alimentação, como se houvesse apenas a necessidade de um atendimento, de uma satisfação física. Mas o que Emmanuel vem abordar é que o sexo também tem ligações morais, tem dimensões emocionais, porquanto a sexualidade na espécie humana não tem a função única da perpetuação da espécie, da reprodução, como acontece nos animais. É um mecanismo que a natureza estabeleceu e dotou os animais, e nós herdamos essa herança da função procriativa, mas que no ser humano, embora a função precípua, a função primordial, seja a procriação, a reprodução, razão pela qual nós temos a sexualidade conforme nosso padrão na espécie humana e na caracterização do corpo fisiológico para essa finalidade. Foi por isso que as leis estabeleceram assim, mas na experiência humana não é a única função. Não é o único objetivo, não é a única característica da experiência. Porque como o ser humano tem uma vida psicológica,
tem uma vida emocional, tem também nele mesmo expressões, e a vida e a sua vivência sexual também tem repercussão no seu mundo emocional, no seu mundo íntimo, tanto quanto o seu mundo íntimo, a sua vida emocional, o seu equilíbrio ou desequilíbrio interfere e influencia a sua vida sexual. É, portanto, uma via de mão dupla, onde tanto o meu psiquismo interfere no meu funcionamento sexual, como também a minha forma de funcionar sexualmente vai afetar o meu mundo emocional, o meu mundo psíquico. Então, o sexo quase sempre não é considerado. Há uma mensagem bela de Dr. Bezerra de Menezes, através de Chico Xavier, há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, quando Bezerra de Menezes analisava a questão das alienações mentais. E ele costumava dizer, na mensagem, ele chegou a dizer que os transtornos de caráter mental ainda são compreendidos de maneira muito pobre, muito pálida pela ciência humana. E a ciência humana, as ciências da mente, segundo ainda Dr. Bezerra de Menezes, estavam meramente engatinhando, dando os primeiros passos para compreender o mundo psíquico, o mundo mental da criatura, muito complexo, aliás. Poderíamos dizer, com a licença de Dr. Bezerra de Menezes, que o mesmo conceito que ele apresentou para as doenças mentais podemos usar para os fenômenos sexuais. Estamos apenas engatinhando. Conhecemos ainda pouco, embora valiosíssima contribuição de todos os estudiosos do assunto, conhecemos muito pouco. Por isso, Emmanuel comenta no prefácio da obra que estamos estudando, que não é uma avaliação e uma reflexão meramente acadêmica, mas são, portanto, conceituações fruto das suas observações e de outras entidades do mundo espiritual. E ele conclui a mensagem dizendo que nada mais faz do que colocar através de uma outra roupagem e da forma, através de uma forma diferente, conceitos que já estão em germe, que já estão em semente na própria codificação kardeciana. Porque Allan Kardec e os bons espíritos não deixaram de se preocupar com a questão, conforme iremos ver em próximos capítulos, em próximas oportunidades. Mas isso são, portanto, temáticas para outras oportunidades. Nós terminamos aqui o lançamento, o anúncio do projeto Vida e Sexo, estudo da obra homônima de Emmanuel, com as expressões que Emmanuel usa no final do prefácio. Ele diz assim: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal tantas vezes quantas se fizerem necessárias, pelo mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo, diante da luz do amor e da vida, é assunto pertinente à consciência de cada um.